Então, pessoal, voltamos. Tivemos um problema com a energia aqui no campus. Se vocês estiverem escutando um barulho, é porque começou a chover aqui, tá bom? Mas nós vamos continuar, né? Porque nós estamos na nossa reta final. Como eu tinha falado antes, nós já trabalhamos quase todos os conteúdos de química, né? Nós vamos finalizar hoje. Nós falamos sobre a parte da bioquímica. Nós também tratamos aqui sobre os compostos inorgânicos e os compostos orgânicos. Hoje nós vamos voltar um pouco lá naquela química mais inicial. E a gente fez isso porque a bioquímica cai mais e os compostos inorgânicos e orgânicos também podem cair mais na prova do que os modelos, né? Quando a gente estava observando as questões. Os modelos atômicos, perdão, e essa parte de bases que eles colocaram no edital de vocês. Então, nós vamos iniciar, ok? Dá para ver? Boa tarde, como a Andressa já tinha explicado, tivemos um probleminha aqui com a conexão, mas estamos de volta. Para não ficar gastando muito tempo, eu já vou começar o conteúdo. Bom, agora nós vamos para voltar lá naquela parte da química básica, né? Que começa exatamente com átomo, e aí a gente vai trabalhar também elementos químicos, molécula, matéria, substância, mistura, reações químicas e bases. Bom, então o que seria o átomo? O átomo é uma partícula microscópica que é a base da formação de toda e qualquer substância. Ele é composto por núcleo, onde se encontram os prótons, que têm carga positiva, e os nêutrons, rodeados por uma nuvem de elétrons negativa, chamada eletrosfera, que se mantém conectada ao núcleo por força eletromagnética. Aqui nós temos os modelos atômicos, né, que são aceitos atualmente. O Dalton, ele foi o que propôs, né, o primeiro modelo. Ele nasceu em 1766 e morreu em 1844. O segundo modelo proposto foi de Thomson. Ele nasceu em 1856 e morreu em 1940. Temos o modelo também de Rutherford. Ele nasceu em 1871 e morreu em 1937. Bohr, 1885, morreu em 1962. E temos Schroeder, de 1887, e ele morreu em 1961. Aqui eu também trouxe os modelos atômicos de cada um. O de Dalton, né, foi proposto em 1808. O de Thomson, ele propôs esse modelo atômico em 1898. Rutherford propôs o modelo dele em 1911. Bohr em 1913. E Schroeder propôs o dele em 1926. Então, vamos começar pelo primeiro modelo atômico, que foi o de Dalton. Dalton propôs que toda matéria é formada por pequenas partículas esféricas, maciças, neutras e indivisíveis, chamadas átomos. Para ele, há um número finito de átomos na natureza. A combinação de átomos iguais ou diferentes formam diferentes materiais, e em um dado elemento todos os átomos são idênticos. Aqui nós temos um exemplar, né, de como seria esse modelo de Dalton. Ele é semelhante a uma esfera. E aí, se a gente quiser lembrar dele, a gente pode fazer uma associação com modelos com uma bola de bilhar, porque ele lembra muito esse modelinho. E aí, os postulados de Dalton sobre os modelos atômicos. Os átomos de um dado elemento são diferentes de qualquer outro elemento. Os átomos de diferentes elementos podem ser distinguidos um dos outros por seus respectivos pesos relativos. Os átomos de um elemento podem combinar com átomos de outros elementos para formar compostos, e um determinado composto tem sempre a mesma relação do número de tipos de átomos. Os átomos não podem ser criados, divididos em pequenas partículas. André, você está me escutando? Porque eu mutei o negócio e esqueci de, ligar. Está me escutando? E os átomos não podem ser criados, divididos em pequenas partículas, nem destruídos no processo químico. Uma reação química simplesmente muda a forma como os átomos são agrupados.
E aí aqui eu trouxe uma linhazinha do tempo, né, do primeiro modelo atômico, que foi proposto em 1808. O segundo foi de Thomson, em 1897, que ele fez a descoberta do elétron. E o segundo do modelo atômico aqui é de Thomson, né? O modelo atômico de Thomson, ele propôs que os átomos são formados por uma esfera de matéria positiva e também por elétrons. Dessa forma, essa esfera composta por partículas positivas e negativas seria nula. O modelo de Thomson foi refutado, mas os químicos reconhecem o mérito de Thomson em perceber que há partículas menores que os átomos, as partículas subatômicas. Aqui eu trouxe um modelo, né, do experimento. Aqui no terceiro modelo, né, de Rutherford, onde ele fez um experimento que ele pegou um bloco de chumbo, como vocês podem ver aqui, e aí ele colocou nessas partículas alfas, né, um núcleo, aí ele pegou aqui, colocou nesse bloco de chumbo e fez com que houvesse uma emissão de partículas nessa folha de ouro. Aí, quando essas partículas alfa batem na folha de ouro, tem esse desvio dos feixes de partículas, né? Aí, nesse experimento que ele fez, ele observou que as cintilações na tela de zinco verificou que muitas partículas atravessavam a lâmina de ouro, sem sofrerem desvio, e poucas partículas alfa sofriam desvio. Aí, como as partículas alfa têm carga elétrica positiva, o desvio seria provocado por um choque com outra carga positiva, ou seja, com o núcleo do átomo constituído por prótons. E aí, com isso, ele concluiu que o átomo seria um imenso vazio no qual o núcleo ocuparia uma pequena parte, enquanto que os elétrons o circundariam numa região negativa chamada de eletrosfera, modificando assim o modelo atômico de Thomson. Aqui nós temos um gifzinho, né, de como seria esse modelo atômico de Rutherford, onde aqui nós podemos ver o núcleo, e aqui a camada eletronegativa, né, a eletrosfera, que fica circundando o núcleo. Aí aqui nós também temos uma nova linha do tempo sobre o modelo atômico, né? Aqui temos o modelo de Bilhar, como já disse, né, para relembrar do Dalton. O modelo que a gente conhece como modelo pudim por compasses, de Thomson, e o modelo planetário de Rutherford. E aí, Chadwick, em 1932, descobriu que no núcleo existem partículas sem cargas, que são os nêutrons. Aí nós temos aqui também o quarto modelo de atômico, que seria o de Bohr. E aí Bohr, ele tinha uma pergunta: como o elétron se movimenta ao redor do núcleo? Aí Bohr, para essa pergunta, ele respondeu assim, que os elétrons se movimentam em círculos no núcleo do átomo, a energia total de um elétron apresenta valores múltiplos de um quantum, o elétron não emite energia ao percorrer sua órbita, e o elétron passa de uma órbita para outra. Ao fazer isso, o elétron emite ou absorve energia. Essa energia emitida ou absorvida é chamada de quantum. Aí Bohr concluiu que os elétrons permanecem em um estado fundamental no qual ocupam um nível mais baixo de energia. Aqui nós podemos ver, né, esses elétrons negativos. E aí, se esse elétron recebe uma energia de um meio externo, esse elétron aqui, que está bem aqui, né, mais próximo ao núcleo, ao ele receber uma energia vindo de fora, né, do meio externo, esse elétron ele vai vir para a camada superior, porque ele vai mudar o seu nível de energia, né, então ele vem para cá. E aí, ao perder essa energia, ele volta para sua órbita original. O modelo Schroeder, que é o mais aceito atualmente, ele consiste nesse modelo de nuvem de elétrons, onde nós podemos ver o núcleo aqui, e essa camada de elétrons ao redor. Ele também apresentou essa questão do orbital. Eu não vou entrar muito a fundo, mas eu vou deixar um videozinho para vocês lá no Google, para vocês verem melhor como é esse modelo. Agora nós vamos entrar na parte do número atômico. O número atômico ele é representado pela letra Z. E aí, em 1913, Moseley notou que o comportamento dos elementos químicos estava relacionado com a quantidade de cargas positivas no núcleo do átomo. Portanto, o número de prótons de cada elemento, sendo denominado número atômico, ele é representado pela letra Z. Z é igual a P, o que significa que o número atômico é o mesmo que o número de prótons presentes no núcleo do átomo. O átomo é um sistema eletricamente neutro, portanto, o número de prótons, é igual ao número de elétrons.
Aí eu trouxe aqui um exemplo, né, de um elemento químico, onde a gente pode ver aqui, vai variar, né, de acordo com a tabela periódica, mas geralmente ele está aqui em cima. Esse 47 significa o número atômico desse elemento. E aí, como o número atômico ele é igual aos números de prótons, então o 47, o número atômico vai ser igual ao número de prótons, e os prótons é igual ao número de elétrons. Então, todos eles tem que igualar a zero, né? Porque eles são nulos. Aí nós entramos na parte dos íons. O que os íons são? Os íons eles podem perder ou ganhar elétrons, originando sistemas novos carregados eletricamente. Nos íons, o próton é diferente dos elétrons. Aí nós temos diferentes tipos de íons. Nós temos os cátions, onde os átomos perdem os elétrons. Nós temos os ânions, onde o átomo ganha elétrons. E nós temos que os cátions são os íons, né, com carga positiva, porque se o átomo perde elétrons, ele fica carregado positivamente. E os ânions, eles são íons com carga negativa, porque se um átomo ganha elétrons, ele fica carregado negativamente. Aí eu trouxe aqui dois exemplos, né, do cátion, que ele perde o elétron. Então, aqui nós temos um átomo. Aí, quando esse último elétron aqui da camada eletrônica sai para fora, né, ele perde, ele vai ficar positivo, porque como ele perdeu um elétron, a carga dele fica positiva. Então, ele seria um cátion. No caso do ânion, ele está aqui o elétron, né? Aí vocês podem perceber que ele ganhou mais dois elétrons. Então, ele fica negativo, porque ele ganhou elétrons. Então, se ele ganha elétrons, a carga dele fica negativa. Agora nós entramos na parte dos elementos químicos. O que são elementos químicos? Os elementos químicos nada mais é do que o conjunto de átomos de mesmo número atômico. E esse número atômico equivale ao elemento químico. E para cada elemento químico há um nome atribuído. Para cada nome existe um símbolo e para cada símbolo há um número atômico. Aí aqui nós temos a tabela periódica, né? Onde nós podemos ver esses elementos químicos. Aqui os seus símbolos, tudinho certinho. A parte dos metais alcalinos, dos metais alcalinos terrosos. Então, aqui temos a tabela periódica com todos os elementos disponíveis na natureza. Aí, aqui eu trouxe um exemplozinho, né, de como seria. Aqui o C, né, simbolizando, ele é o símbolo do elemento. Aqui em verde é o número atômico do carbono. Aqui o nome dele, né. Então, aqui o vermelhinho a gente mostra o nome desse elemento, que seria o carbono. Amarelinho o símbolo e o verdezinho aqui em cima o número atômico. Esse número atômico também pode vir desse lado aqui ou pode vir aqui embaixo, então depende muito da tabela periódica. Aí, quando a gente precisa falar de moléculas, nós temos que entender o que são ligações químicas. Aí aqui eu trouxe duas imagenzinhas, assim, para vocês entenderem o que são ligações químicas de um modo bem básico. Aí, a ligação covalente, ela é uma ligação onde os átomos, né, eles vão compartilhar elétrons entre si. A ligação iônica, um átomo vai doar elétrons para o outro átomo para poder completar a sua camada eletrônica. E na ligação metálica, eles vão, como um já está com a camada eletrônica completa e o outro também, eles vão deixar esses átomos livres. Aí, quando a gente fala de molécula, nós temos que pensar nas ligações covalentes, que são as ligações que ocorrem quando os átomos compartilham elétrons, como a gente pode ver aqui na imagem, né? Aqui um átomo, outro átomo, compartilhando essa camada eletrônica aqui. E essas ligações covalentes, elas estão muito presentes nas moléculas, que são um conjunto de átomos que estão ligados por essas ligações, né, covalentes. Aqui nós temos uma imagem de uma molécula, a gente pode ver aqui vários átomos, né, ligados entre si. Esses sinaizinhos aqui branco aqui seriam essas ligações covalentes. Aí a representação molecular, nós temos aqui, né, a água. Nós também podemos fazer na questão, como é que chama? Fórmula química, né, H2O. E nós também temos a questão molecular, que seria aqui, né, o hidrogênio, o oxigênio e um outro hidrogênio ligado entre si.
Uma curiosidade muito interessante sobre a água é que ela tem esse ângulo de 104,5 graus, que acontece exatamente por conta dessas ligações de hidrogênio que acontecem aqui na água. Aí, aqui entramos na parte da matéria. O que é matéria? Né? Matéria é definida a partir de suas propriedades, que são duas. A primeira, ela tem que apresentar massa, e segundo, ela tem que ocupar lugar no espaço. E aí nós temos os estados da matéria. Quais são esses estados? Nós temos o sólido, que no estado sólido da matéria apresenta uma forma e volume evidentes. O recipiente onde se encontra não é capaz de alterar a forma e o volume. E aí aqui temos um exemplo, um caderno em cima da mesa. Sua forma e volume permanecerão os mesmos. Aqui nessa maisinha nós temos um gelo, né, que é a apresentação mais, assim, eminente do sólido, do estado da água, né, que seria o sólido. Temos aqui a água, né, em seu estado líquido, que eles possuem um volume bem definido, mas sua forma não é estável. Aí nós temos um exemplo, né, também aqui, o suco, que vai da jarra ao copo, se adequando ao formato do recipiente. E nós também temos o estado da matéria gasoso, que aqui nós podemos ver aqui o vapor da água, né, que seriam os gases, por sua vez, não têm forma e volume bem definidos. Isso ocorre porque os átomos com as moléculas dos gases estão espaçados, fato que permite essas mudanças de forma e volume. E aí, quando a gente pensa em transformações químicas, a gente tem que pensar um pouquinho nessa parte aqui. Como explicar? Na sublimação, o sólido vai direto para o gasoso. O gasoso, para o sólido direto, é a ressublimação. Quando nós temos uma matéria no estado sólido indo para o líquido, acontece a fusão. Quando nós temos o líquido indo para o gasoso, nós falamos que está acontecendo uma vaporização. Quando nós estamos no estado gasoso e esse estado gasoso vai para o líquido, é a condensação. E o líquido indo para o sólido é a solidificação. E agora, o que é substância? Substância é qualquer matéria que apresenta características e propriedades constantes. Nas substâncias, nós temos as puras simples e a substância pura composta. A substância pura simples, ela apresenta um único elemento, como exemplo, o oxigênio, né, que é o O2. Na substância pura composta, nós temos dois ou mais elementos químicos, como exemplo aqui, esse C2H5OH. Aí, os materiais heterogêneos e os materiais homogêneos. Os materiais heterogêneos, eles apresentam duas ou mais substâncias perceptíveis a olho nu. Ao observar uma amostra, você verá propriedades diferentes na amostra. Como nós podemos ver aqui, a gente vê claramente a separação entre a água e o óleo, né? Esse seria o material heterogêneo. Os materiais homogêneos, ele ao observar uma amostra, você verá as mesmas propriedades. Então, assim, quando você mistura, por exemplo, o leite com o Nescau, você não consegue ver duas fases, né, formas diferentes, né? Duas propriedades diferentes. Você só consegue ver ele misturado. Então, os materiais homogêneos são esses, que se misturam. Aí, agora eu vou passar para a parte da Andressa. A gente vai dar um intervalinho de 5 minutos. E aí, a Andressa vai começar com essa parte de reações químicas. O conteúdo foi bem básico, assim, bem básico mesmo. E aí, qualquer dúvida, pode postar aqui ou lá no Moodle, ok? Até mais.
Então, pessoal, vamos dar continuidade aos nossos conteúdos de química. Agora eu vou falar um pouco para vocês sobre bases. Só um minuto que a gente está tentando voltar, parece que está travando. Então, pessoal, voltando com conteúdo de química. Essa parte que eu vou falar com vocês agora, lá no edital de vocês, tá de uma forma muito rasa, né? Eles colocaram só bases. Mas antes de falar sobre bases, eu acho legal a gente entender um pouco sobre as reações químicas. E outra coisa também, como a gente está aqui falando de reta final, talvez seja muito corrido para vocês estão estudando mais aquilo que vocês têm dificuldade, mas quando eu estava pesquisando sobre questões que caíram, né, perdão, o conteúdo de bases sempre aparece ácidos e bases. Então, é importante, eu acho, vocês darem uma lida, uma olhadinha no que é bases, no que são ácidos, perdão, para caso venha algo assim nas questões, eu acho que pode ser algo um pouco difícil, né? Porque o certo é cobrar aquilo que colocam no edital, né? Mas enfim, só uma dica. Então a gente vai começar falando sobre as reações químicas. Essas reações químicas, elas ocorrem quando espécies passam por algum tipo de transformação e que ocorre mudança na sua constituição da matéria, ou seja, o que a Eliane acabou de falar, né, sobre a questão dos átomos. Os seus átomos, eles vão rearranjar-se para formar novas substâncias. Então, nós vamos ter mudanças mesmo, transformações na composição, na constituição dessa matéria. E essas transformações, elas podem ser tanto físicas ou químicas. Nas transformações físicas, nós referimos a situações em que pode haver mudança nas propriedades da substância e que não vai ter mudança na sua composição. Então, a gente já falou há uma aula atrás sobre a molécula da água. Lá na molécula da água, nós vimos as mudanças. Voltando, é porque a internet tá, pessoal? Tá dando uma falhada. Nós vimos lá na água sobre as moléculas de água que há transformações nas águas. Então, a gente vai ter o estado físico sólido, nós vamos ter o gasoso, o líquido. Então, a água, ela não está deixando de ser água. Ela só está acontecendo uma transformação que é física. Mas o composto água, a molécula água, H2O, ainda vai estar lá na sua constituição. Então, isso são transformações físicas. Quando nós falamos de transformações químicas, é quando vai ocorrer uma mudança na sua composição. Ou seja, e na nossa próxima imagem, quando vocês olham para uma madeira e aí colocam fogo nessa madeira. Essa madeira, ela está passando por um fenômeno químico, porque ela está deixando de ser aquilo que ela é inicialmente e ela está se transformando em uma nova substância. A mesma coisa quando nós vamos pegar uma fruta e ela está apodrecida. Ela deixou aquela sua composição inicial e ela se transformou em uma nova substância. Aqui nós também temos os exemplos dos fogos de artifício e do prego enferrujado. Então, sempre tentar relacionar o conteúdo com alguma coisa da nossa prática do dia a dia, porque geralmente são assim que as questões vêm, né? Aqui nós temos uma representação dos fenômenos físicos que não alteram a natureza da matéria. Então, quando você pega um objeto de vidro, aqui a gente tem a representação de uma taça, e você quebra essa taça, o vidro não vai deixar de ser vidro porque ele está quebrado. Ainda vai ser um vidro.
Quando você pega um cubo de gelo e esse cubo de gelo ele vai derreter, ele não vai deixar de ter a molécula da água e de ser água. Ele só vai estar em um estado diferente. A mesma coisa do papel amassado. Você pega um papel, amassa ele não vai deixar de ser papel. Então, sempre tentar lembrar e pensar como que as questões podem trazer um conteúdo de química na nossa prova, tá bom? E quando a gente fala sobre reações químicas, nós vamos ter um reagente e ao final desse reagente um produto. Então aqui tem uma reação química que ela é bem conhecida, que é a combustão do etanol. E essa combustão, ela ocorre na presença do combustível e do carburante. Então a gente vai ter o quê? Um reagente e esse reagente vai se tornar um produto. Sempre lembrar isso. As reações químicas, elas sempre vão ter uma composição nova. E assim ela só é finalizada ou interrompida pela falta de um desses reagentes. E a combustão, ela é muito comum no nosso cotidiano. Ela vai estar presente lá quando a gente está cozinhando, lá na queima do gás de cozinha, lá quando você está dirigindo seu carro, sua moto, na vela, na madeira, como eu mostrei para vocês na imagem anterior, e entre outros lugares e objetos que a gente usa no nosso dia a dia. E como que eu faço para evidenciar essas reações químicas? A gente viu, né, por exemplo, quando você pega uma fruta e essa fruta ela está começando a apodrecer. A gente vê pela cor, a gente vê pelo cheiro, pelo gosto, que tem uma coisa diferente. Então, quando a gente for pensar em reações químicas, que está acontecendo uma mudança, as evidências que nós temos é isso, a mudança de cor, a formação de precipitado, a liberação de um gás, a absorção ou liberação de calor, a emissão de alguma luz. Entrando agora na questão das bases. As bases, elas são substâncias químicas que vão apresentar um pH maior do que 7. Então, eu coloquei aqui uma escala, né, do pH, para a gente ver do ácido até o básico. Então, aqui, no número 7, as nossas bases vão apresentar um número maior do que ele. Então, do 7 até mais ou menos aqui ao 13, nessa imagem que nós temos. E o termo base, ele vai identificar que é uma função inorgânica. Lembra lá que a gente também já estudou um pouco sobre isso, sobre compostos inorgânicos e orgânicos. Caracterizando as moléculas que apresentam as características básicas com a liberação de OH-, quando em meio à aquosa. Essa questão do meio aquosa é importante porque nós vamos tratar sobre a teoria de Arrhenius, que é a mais estudada e que a gente mais fala sobre ela, é sobre essa teoria. Então, essa liberação vai ser em meio aquoso, ok? E uma das formas da gente saber se uma substância ela é básica ou não é usando a fenolalftalina, que é um indicador. Quando inserida em meio aquoso, o pH fica entre 7 e 14. E ela vai ter uma cor, um tom rosado. Então, quando a gente usar essa molécula em algum tipo de substância, para ver a questão se ela é básica ou ácida, vai ter essa mudança de coloração no tom rosa. Quando nós falamos sobre os ácidos fortes, eles vão, ou dos ácidos na verdade, né, tanto os ácidos fortes quanto mais próximo do 1, mais acidez vai ter. Ou bases fortes, quanto mais próximas de 14, mais basificidade. E eles vão ser danosos para os tecidos e para outros compostos. E é por isso que alguns dos nossos produtos de limpeza, né, que são feitos a partir de moléculas que são bastante básicas, elas tendem a lesionar a pele de quem está usando. Então, tem muitas pessoas que gostam de fazer misturas, né, com materiais de limpeza, e isso pode agravar algo à saúde dessa pessoa. Então, nós temos casos até de pessoas que vieram a óbito por fazer misturas em ambientes fechados, como banheiro, de substâncias que são muito básicas. Então, eu vou mostrar para vocês uma imagem, essa daqui, mostrando algum desses compostos que nós usamos no nosso dia a dia e que pode trazer para as pessoas, se forem usados de forma inadequada, né,
algum malefício para a saúde. Então, a gente já pode pensar em alguma questão trazendo bases dessa forma, né? Pessoas que usam esses tipos de produtos de forma errada. Então, só voltando aqui, que eu falei para vocês sobre esse indicador básico que nós temos, a fenolftaleína. Então, como é que vai acontecer? Que vocês podem ver nessa segunda imagem, quando ela é colocada em soluções básicas. Então, aqui nós temos uma substância básica, e aí colocou esse indicador, e aí ficou na tonalidade rosada. Então, aqui a gente pode ver que há uma solução básica. Aqui foi colocada uma solução ácida, e quando colocamos esse indicador, ficou de uma forma incolor, para mostrar que é uma substância ácida. E aqui soluções neutras. Colocou o nosso indicador e uma solução neutra, e mesmo assim continuou como se fosse uma solução ácida. Então, esse indicador ele é muito legal, porque ele demonstra mesmo onde está essa solução básica, né? Aqui usando as soluções ácidas e as neutras não tiveram nenhum tipo de mudança. Aqui, né, como eu já falei para vocês, aqui algumas bases que nós usamos, né, no nosso dia a dia, o amoníaco, que é uma base utilizada principalmente em funções domésticas, né? E a sua solução aquosa chama-se amônia, e ela está presente, por exemplo, nos produtos de limpeza para vidrarias, utensílios. Nós também temos o hipocloreto de sódio, que é bem conhecido, né? E é bem fácil de achá-lo, né? A gente acha em mercados. Então, a gente vê que as bases estão no nosso dia a dia. Muitas vezes a gente lê assim, a gente esquece, né? O que são bases, o que é isso? E aí, a gente pode ver que esses compostos, eles estão no nosso dia a dia e nós usamos ele bastante. Aqui mais uma imagenzinha dele, do bicarbonato de sódio. O óxido cálcio, né, que é vulgarmente chamado de cal, que ele tem comportamento básico e é muito usado para corrigir a acidez do solo. Nós aqui do Centro-Oeste, né, ouvimos muito falar sobre ele, é muito usado aqui no Cerrado para a questão da agronomia, né. Então, pessoal, quase chegando no final sobre bases, isso aqui é algo mais específico. Isso aqui é algo que eu falei nas outras aulas que eu acho legal da gente fazer, que é tabelas. Então, a gente consegue classificar as bases. E uma das classificações que nós podemos fazer é quanto o número de hidroxilas que essa base tem. Talvez não venha com o nome hidroxila, pode vir com o nome hidróxido ou oxidrila. Essa oxidrila é mais difícil de ser encontrada esse nome. Geralmente vai vir com o nome de hidroxila mesmo. Então, a gente pode classificá-la quando existe apenas uma hidroxila, a substância, que ela é considerada uma monobase. Nós também podemos classificar quando existirem duas hidroxilas, e nós podemos classificar ela de dibase. E se a molécula possuir 3 ânions hidroxilas, trata-se de uma tribase. E quando a molécula é formada por um cátion tetravalente, ela é considerada uma tetrabase. Então, isso aqui é uma forma de classificação quanto ao número de hidroxilas. Lembrar sempre 1 mono, 2 di, 3 tri, e sempre colocar o base no final. Nós também podemos classificar as bases quanto à força ou grau de dissociação. Lembrar que a gente está estudando o modelo de Arrhenius, quando ele vem falar para a gente, né, sobre como que é essa dissociação no meio aquoso. Então, aqui a gente pode classificar nossas bases, como que elas vão se dissociar, qual vai ser o grau de dissociação e como é que vai ser essa força. Então, essa classificação, ela leva em consideração a intensidade com que a molécula ela é capaz de liberar os ânions para o meio. E quanto maior o grau de dissociação, maior a característica básica será do composto. E nesse caso, nós temos as bases fortes. E elas vão ser aquelas que se dissociam em grande intensidade quando adicionadas ao meio aquoso. Isso vai indicar para a gente que a maior parte das moléculas inseridas estarão dissociadas em sua forma iônica. E, em geral, né, esses hidróxidos que são mais fortes, eles são formados por elementos das famílias dos metais alcalinos.
e dos terrosos também, exceto o bélio, tá, gente? E o magnésio. E até porque esses hidróxidos, eles têm uma base mais fraca, né? Quando a gente também pode falar sobre ao tratar das bases fracas, né? E elas estão discorrendo sobre aqueles compostos que se dissociam com grande facilidade. Então, a gente estava falando anteriormente das bases fortes, agora das bases fracas. E, ou seja, em meio aquoso, né, a maior parte das moléculas estão na sua forma normal e não na sua forma iônica. Se tiver algum nomezinho desses, igual metais alcalinos, forma iônica, assim, é bom dar uma olhada e ver o que significa para a gente conseguir compreender melhor o assunto, tá bom? Então, gente, com isso nós terminamos os conteúdos de química. Nós sabemos que não é fácil e que tem muito nome, tem muita classificação, tem muita um nomezinho que se você não souber o que significa, fica muito difícil o entendimento. Mas nós estamos aqui caso surja dúvidas e questionamentos. Como nós falamos anteriormente nas outras aulas, vamos falar aqui novamente para vocês que nós temos a nossa sala do Moodle, que lá tem um fórum de dúvidas, vocês podem mandar mensagem. Eu não sei se o nosso e-mail está lá, mas se não tiver, nós vamos colocar, caso vocês queiram mandar alguma mensagem ou algum conteúdo que vocês estão com dificuldade, principalmente da área da biologia, que é a nossa área, se vocês tiverem dúvidas e quiserem que nós possamos conversar sobre ela. Vamos tentar fazer mais uma aula no sábado, tá bom? Então, a gente quer tratar algum conteúdo da área da biologia, já que a química nós fechamos, né? E é isso. Muito obrigada pela atenção de todos e bons estudos.